Ainda bem que eu não tô dando o assunto. De vez em quando me lembro, viu, gente, que eu esqueço mesmo. Ó, deixa eu voltar aqui pra minha tela. Olha aí. O termo grifado era o ó. Vamos aqui pro quadro, que eu tenho aqui umas coisinhas muito legais para vocês sobre essa palavra. Olha aqui. Eu vou começar pelo A, na verdade, né? O A é uma palavra que tem tantas funções, tantas. E por ela ter tantas funções, as bancas têm cobrado muito as funções do A. Não só as do A, como a do O também. Eu vou começar pelo A, porque o A tem ainda mais funções do que o O. Certo? Então, veja. Pode ter função a clássica que vocês conhecem de artigo, né? Por exemplo, a pessoa certa. E aí esse a, que antecede substantivo, é artigo. Ó, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta que eu estiver escrevendo no quadro, eu sugiro que vocês falem, porque eu nem sempre tô olhando, é possível olhar o chat, tá? Ainda mais quando eu tô aqui no quadro. Aí, se for uma pergunta que não posso esperar, é melhor chamar no áudio. O a pode ser também, né, o chamado pronome oblíquo, que tem função geralmente de objeto, direto. Exemplo, ó. Encontrei-a na rua. Esse a é um pronome oblíquo, que seria encontrei ela. Certo? O a pode ser também preposição. Quando um verbo, um nome exige a presença dele na sua sequência. Por exemplo, ele obedece a leis. Pronto. Porque a gramática diz que quem obedece, obedece a. Por que não tem crase aí? Só teria crase se eu colocasse no plural. No singular é sem crase. Você vai ver isso quando der crase. Então, ele obedece a leis. Quem obedece, obedece a. Esse a é regência do verbo obedecer. O verbo pede a preposição. O a pode ser também ainda numeral. Na frase, quando eu faço assim, marquei a na prova. Numeral. Marquei a. Numeral, inclusive, é ordinal, né? Que tem A, B, C, D. E A pode ser, não sei se vai dar para vocês verem, eu vou ter que baixar um pouquinho a tela. Pronome demonstrativo. Como assim, Pro? Você conhece, um exemplo, professora Aline? Conheço. Quem é a professora Aline? A que eu te indiquei. Aqui, esse A aqui, ó. Tá miudinho, tá dando pra ver? Esse A aqui, que vem antes de um pronome relativo, aquela a qual te indiquei é pronome demonstrativo. Eu vou diminuir a letra, porque eu sei que você pode estar copiando aí ou tirando foto. Rafael, acho que ele ainda acordou. Ó. Vou repetir. A que te indiquei, dentro de um contexto.
A que te indiquei, esse é como se fosse o quê? Aquela. Então, toda vez que o a vier antes do pronome relativo, não tem outra. Ele é pronome demonstrativo. Questão de prova tá caindo muito, viu? E é exatamente a resposta dessa questão. Só que a questão não colocou o a. Colocou o o, que dá no mesmo. O o tem as mesmas funções do a, exceto a de preposição. O o pode ser artigo. O o pode ser pronome oblíquo, encontrei-o. O o pode ser numeral, marquei a letra O. E o o pode ser demonstrativo. Ó. O que te indiquei, o aquele, o qual. Certo? Então, toda vez que isso acontecer, a o, depois de com relativo, ele é pronome, ó, demonstrativo. Você sabia? Poucos candidatos sabem disso. Isso tem caído muito recentemente nas provas. Tudo certo até aí? Agora a professora está cortando um pouco embaixo, logo no final que você falou essa... Eu vou apagar para tá você ok. copiar essa parte. É, que eu tô copiando, obrigada. Não se preocupe, esse problema vai acabar. Porque o quadro que eu comprei é maior. Tive que pedir pela internet, porque as lojas... Agora veja, né? Comprei pela internet, o shopping vai abrir amanhã. Se eu soubesse. Mas também é muita coragem ir no shopping amanhã, viu? Sei não. Coronavírus naquele Eu só não ar-condicionado. vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou porque eu tenho medo mesmo. Tenho medo de morrer. Ó, a que ou o que tem valor de pronome, ó. Pronome demonstrativo. Idem. Que significa, ó, aquele que ou aquela que. E aí a galera erra muito. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu elaborei uma prova recente, não lembro para que lugar foi, e da Consultec. E eu coloquei uma questão dessa, né? E quando a gabarito sai e os candidatos não aceitam, eles, obviamente, entram com recurso. Eu até tenho aqui o recurso. Depois no final da aula, eu posso até mostrar para vocês. É muito engraçado. E o pessoal recursou dizendo coisas mais bizonhas possíveis. Fique aí. Deixa eu ver se eu encontro mostrar para vocês. Para vocês verem, pra vocês poderem ver o que eu tô falando. Confere, a galera não sabe isso. E a galera vem argumentar nos recursos de forma assim, sabe? Foi concurso para professor, tinha professor, tinha cargo de professor. Vou mostrar para vocês, espera aí. O que a galera diz sobre essa questão? Aí a Consultec me mandou, professora, teve muita gente questionando a questão tal. Gostaria que a senhora elaborasse a resposta do recurso. E aí, minha gente, foram as mais diversas os mais diversos questionamentos, que o A não existia a possibilidade do A ser pronome demonstrativo, que esse A só podia ser pronome oblíquo, que tinha função de objeto, tanta coisa. Deixa eu ver aqui. Recurso. Quem mandou você abrir, Samanta? Já tô arrumada, tá vendo? Priscila me inspirou ontem. E eu não. Mãe de menino pequeno. Hoje eu tô toda acabada. Não consegue, eu tô de olheira. Hoje minha filha até na mesa subiu para não deixar eu dar aula de manhã. Foi o. Vamos lá. Eu vou pesquisar, vou mostrar pra vocês. Vocês vão dar muita risada. Se eu conseguir encontrar, para não perder muito tempo. Tá gatinha, viu, Zu? Ah, é? Cadê a princesa? Ah, ele dando tchau. Ai, gatona. O
que a Thay tá aí também. Tailane. Liga, tá aí. Tá aí. Oi, minha princesa, como você está, meu amor? Tá vendo? Saudade. Você tá com saudade de Oh, queria você. tanto achar. Ô, Tailane, foi essa professora aí que fez a prova da gente lá de Alagoinhas. É essa criatura aí que você tá assistindo a aula, viu? Vamos pegar ela. Eu mesma. Tá travado. Não saímos bem até na prova, mas a gente foi a redação, mas a gente vai melhorar a questão. Estamos com o Aqui, professor ó. achou. Aqui. Achou, Pro? Acho que foi essa. Eu não tô achando os recursos, não. Quando eu achar, eu vou mostrar para vocês. É porque eu não fico sem querer perder tempo. É parecer... Aqui. De parecer concurso público. Aqui. Aqui. Professor, aqui. Instituto Consultec. Aí eu vou abrir o que é que as pessoas falaram. Vou compartilhar. Tá aparecendo aí? Não, tá ainda Vai na ver? outra tela. Tá. Peraí que eu vou compartilhar com vocês. Cadê? Ah, achei. Foi a questão 4. Vou compartilhar agora. Esse aqui foi de Alagoinhas mesmo. Ó. O concurso para professor. Olha aqui. Questão 4. Vocês estão vendo? Tá vendo? Sim. Pronto. Sim, estamos vendo. Olha a argumentação do candidato. Ele colocou aqui. A mamãe tá dando aula, meu. A mamãe tá trabalhando. Olha aqui o que ele colocou. A questão contém um equívoco. Contém um equívoco, pois a palavra o em destaque na frase não é um pronome demonstrativo, visto que os pronomes demonstrativos são este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo. Portanto, a questão do gabarito está errada. Outra. Mesmo, parece que duas pessoas copiaram a mesma argumentação, tá vendo? Deixa eu ver aqui outro. As são pronomes demonstrativos quando equivalem a isto, aquilo, aquele, aquela, aqueles. Exemplo, leve o aquilo que lhe pertence. Mesmo e próprio são... Eu não entendi nada aqui nesse recurso. Quando reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo espécie, blá, blá, blá. E por aí vai. Deixa eu ver se esse aqui foi também. E aí eu tenho que responder um por um aqui. Saudações à banca. Solicita a anulação da referida questão por não haver resposta compatível com o que é pedido no enunciado. Ele colocou enunciado. Pois o vocábulo o, na conjuntura que foi empregada, se configura como pronome oblíquo. Agora não sei como é que o que é pronome oblíquo, né? Ah, tô no tá. Então, para vocês poderem ver, olhe quantos recursos, só dessa questão, eu me lembro que foram 12. Eu tive que responder a 12 pessoas só dessa questão. Aqui está em nome de Luana Duarte, que é Luana que deu aula para vocês, porque Luana é minha coordenadora de lá, né? Ela que coordena os professores de português da Consultec. E aí foi ela quem mandou para mim. E aí eu enviei as respostas, né? Então, só para vocês terem noção do que o povo não sabe. Vamos lá. Aí, isso me faz crescer muito como profissional. Por quê, gente? Porque, não estou querendo me enaltecer, não. Mas vamos lá. O profissional que elabora uma questão dessa, numa banca dessa, e tem um curso, eu tenho um curso, né? E eu vi
que o percentual de erro dessa questão foi de 70%. Fato. É óbvio que numa próxima prova dessa banca, uma questão dessa volta a cair. Então, é assim que a gente, que trabalha com concurso, prevê as questões. Não é uma coisa de adivinhação, nada disso. É estudo mesmo, é análise. Então, você joga... Samanta, eu amo. Aí você joga lá a questão e percebe que o resultado foi baixo. Diferente do Enem, né? Tá. Diferente do Enem, se continuar, vocês me avisam. Diferente do Enem, o objetivo do concurso não é avaliar se o aluno aprendeu. O objetivo do concurso é eliminar o candidato. Certo? Entenderam por que essa questão é uma questão importante e vocês precisam tê-la no caderninho de vocês? Olhar. Quando vier seguido de pronome relativo que, o que, o a que, o qual, o a qual, ele vai ser, tá? Ele vai ser pronome demonstrativo. Tem caído bastante. Tá certo? Beleza, vamos continuar. Vou voltar aqui para a nossa apostila. Tá ficando claro? Vocês estão entendendo tudo direitinho? Com certeza, tá tudo claro. Vamos lá. Leia o poema para responder a questão. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, e sempre tanto, e com tal zelo, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Questão clássica de morfologia, tá? Como eu disse para vocês, essa é uma prova no formato IBFC, tá? É óbvio que a gente vai focar aqui na banca mais difícil, e por isso que vocês receberam o módulo da PF, no formato da Sebrasp, antiga CESP. Mas para começar, eu tenho que começar suave, né? Não posso começar já esfolando o aluno. Então, daqui a pouco você desiste até do curso. Vou trancar, professora, eu não consegui acompanhar, não. A gente tem que começar de leve. E aí você percebe que é uma questão clássica de morfologia, né? Ele coloca um texto, grifa as palavras, e aí você tem que sinalizar na alternativa a que classe pertence. Se serei atento, né, é uma característica, portanto, é um adjetivo, ok? Sempre, obviamente, é um advérbio, né, de tempo. De cara, eu já tenho aqui a resposta, letra C. Aí a gente vai para o em, que nós vimos ontem, né, que é uma preposição. E se encante, verbo, do verbo encantar, resposta, letra C. Belezinha? 13. No terceiro parágrafo, o vocábulo e o amarrar. Falei, cadê o parágrafo? Não precisei colocar o texto aqui, tá? Dá para fazer só com trecho. E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo. Vimos ontem. Amarrar, vocês viram ontem comigo, verbo. Mas existe uma palavrinha capaz de transformar qualquer outra em substantivo, que é o artigo. Então, amarrar deixa de ser verbo e passa a ser substantivo pelo processo de substantivação provocado pelo artigo. Tá vendo que cai? Sonira. Eu compartilhei essas questões. Ah, não tá aparecendo, não? Ô, gente, eu pensei que tava, porque aqui para mim tá aparecendo que tá, foi mal. E agora? Para mim está aparecendo. Para mim está aparecendo. Para mim está aparecendo. Para mim também está aparecendo normal. Também, acho que Pra é mim uma coisa também. dela. Não, dela, é. Deixa eu ver o que ela tá falando. Deve ser sua internet ou seu aparelho, que não está com a configuração correta. Aqui agora. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Vamos lá. Meio. Vamos lá. Perdida não é adjetivo? É ou não é? É. E adjetivo. Aí Meio é uma palavra que está se relacionando com adjetivo. Ontem nós vimos que
Palavras que se relacionam com adjetivo, verbos e advérbios, eu dou o nome de quê mesmo? Advérbio. Advérbio. Resposta, Advérbio. letra D. Beleza, galera? Fechou lá. Beleza. Fechou lá. Aline. Vou salvar aqui esse arquivo com as Aline. respostas. Oi? Joga lá no grupo. Eu havia perdido a conexão logo no iniciozinho, eu não acompanhei a correção da questão 8. Eu Qual é a não estou alternativa ouvindo, correta? tá muito baixo. Olha só um pouquinho Eu mais. havia perdido a conexão logo no início e não Sim. acompanhei a questão 8. Ah, Qual foi a tá. alternativa correta? Tá, peraí que eu volto. Questão 8. Aqui, só falta é exclusão, porque do todo é só aquilo. Então, é um advérbio de exclusão, é o mesmo que somente. Tá? Letra C, a 8ª. Bom, salvei com gabarito e vou postar no grupo, juntamente com a gravação da aula de ontem e de hoje. Ótimo. Hoje, assim que acabar a aula, eu faço isso. Tá certo? Certo, pronto. Ontem não deu tempo fazer isso. Ontem, depois que eu terminei a aula, eu tinha muita coisa para corrigir da escola. Bom, vamos agora ao assunto mais temido, mas também, na minha opinião, mais fácil. É verbo. Acontece que verbo é um assunto grande, é um assunto complexo, né? Ele tem muitos detalhes. Mas você não precisa saber de todos os detalhes, porque os detalhes todos não caem. Você precisa saber dos detalhes que caem. Então, vamos lá. Compartilhar aí minha tela. Ah, turma, estou fazendo no meu Instagram um sorteio de uma bolsa no curso de redação online. Participem. Eu não tenho nem seu Instagram. Meu Já Instagram, marquei meio mundo. meu Instagram é prof.alinevirginia. E assim, eu sempre faço. Tem uma galera que ganha. Uma galera faz curso, eu sempre faço sorteio. Vamos lá. Vamos falar deles. Dos verbos. Oxe, pega minha caneca lá dentro, lá. Quando se não enxergar, tiver algum problema de visualização, avisa. Os verbos são palavras variáveis. Primeira característica. Por que elas são variáveis? Porque elas sofrem flexão, certo? Além de serem palavras variáveis, são palavras cuja classificação diz o seguinte: elas podem indicar ação, estado ou fenômenos naturais. Certo? Eu vou começar falando do porquê que ele é considerado uma palavra variável. Ele é variável. Eu escrevi variável, certo? Também, eu achava que era só aqui. Eu escrevi variável, certo? Acontece isso com vocês? E várias vezes acontece. Tá certo. Que ó, meu Deus! Às vezes Depois dá de um tilt, estado né? é o que, Aline? Fenômenos naturais. Às vezes parece dar um tilt na mente da gente, né? Por que ele é considerado variável? Porque ele sofre flexão em modo, ele sofre flexão de tempo, ele sofre flexão de número e pessoa. Então, por isso que a gente diz que é uma palavra que varia, ela sofre vários tipos de flexões. Quando eu digo que o verbo flexiona em modo, eu estou falando literalmente da maneira de usar o verbo, né? Eu posso usar o verbo com ideia de certeza de um fato. Se eu quiser usar um verbo para indicar uma certeza, por exemplo, ó, viajarei sexta. É uma certeza.
O nome que eu dou a esse modo da certeza é indicativo. Se eu quiser usar o verbo sem dar essa ideia de certeza, mas da ideia de dúvida ou possibilidade, ó, se eu viajar. Aí o modo da dúvida eu chamo de subjuntivo. Daqui a pouco eu vou colocar aí. E se eu usar o verbo... Depois eu coloco esse aqui. Para indicar uma ordem ou um pedido, uma solicitação, por exemplo, viaje sexta. Uma ordem, um pedido, esse verbo está no modo imperativo. Então, quais são os modos? Vamos lá, vou puxar aqui logo. Se eu tenho a certeza, o modo é o modo indicativo. Se eu tenho dúvida, o modo é o modo subjuntivo. E se eu tenho um pedido ou uma ordem, o modo é imperativo. Importantíssimo entender isso, tá? Importantíssimo. Além de flexionar em modo, o verbo também flexiona em tempo. Que são basicamente quantos? 3. Presente. Não é isso? Uhum. Eu tô colocando assim para vocês enxergarem. Ó, então, além do modo, ele pode flexionar em tempo. Basicamente 3, que depois se desdobram em outros. O tempo pode ser presente, Futuro. pretérito, que é o passado, e futuro. Certo? E quando eu digo que ele flexiona ainda em número e pessoa, não vou colocar aqui porque não vai dar, eu estou falando que ele flexiona no plural e no singular. As pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela, e as pessoas do plural, nós, vós, eles e elas. Certinho até aí? Vou apagar o quadro para lhe mostrar uns exemplos. Estou falando por enquanto dele enquanto variável. Depois eu vou falar dele enquanto classificação de ação, estado ou fenômeno. Então, ó, estou aqui. Verbo, por que ele é variável? E depois eu vou falar dele, né? Ação, estado ou fenômenos naturais. Aqui é um F. Então, veja só. Na palavra cantarei. Vamos lá. Um verbo. Isso aqui, que é a base de significado dessa palavra, eu dou o nome de radical. Tá? Isso aqui me diz que esse verbo vem do verbo cantar, terminado em AR. Então, esse A me diz que esse verbo é de primeira conjugação. Vou falar disso daqui a pouco. Que nome eu dou a esse A? Vogal temática. Depois eu digo na flexão. E esse rei é o que a prova gosta de lhe atormentar. É o que a gente chama de desinência. A desinência é o lugar onde o verbo sofre flexão. É esse pedacinho de nada aqui que vai me dizer o modo que esse verbo está conjugado, o tempo que esse verbo está conjugado, o número e a pessoa. Quer ver? Vamos lá. Quando eu digo, turma, cantarei, eu tenho certeza, dúvida ou ordem? Certeza. Certeza.
Então, o modo já sei que é indicativo. Quando eu digo cantarei, turma, o tempo é o quê? Presente. Não. Futuro. O Ah, tempo. é futuro, desculpe. Futuro. Futuro do pretérito, não? E quando eu digo cantarei, eu tenho esse verbo conjugado na primeira pessoa eu, que é a primeira pessoa do Singular. singular. Veja, todas as desinências, quem me deu foi só isso aqui. Então, é importante aprender a fazer leitura de desinência para aprender a resolver as questões de verbo de concurso. Vou lhe dar outro exemplo. Outro exemplo. Tá gravando pro aula? Tô. Cantava. Radical. Cante. A vogal temática. Professora, me explica aí esse negócio logo de vogal temática. Vou lhe explicar logo. Pega ali, Samanta. Ah, minha. Os verbos se dividem em 3 grandes famílias. 4, aliás. Presta atenção, hein? Família R, família R, família IR e família OR. É quando o verbo está na sua forma de infinitivo. É o chamado nome do verbo. Toda vez que o verbo termina em AR, ele é considerado verbo de primeira conjugação. Toda vez que ele termina em ER, ele é chamado verbo de segunda conjugação. IR, terceira conjugação. E em OR não existe quarta. Todo verbo terminado em OR vem de um verbo que vem de ER. Por exemplo, o verbo por, ele vem do verbo latino poer. Então, com o tempo, esse E sumiu e aí apareceu uma outra conjugação. Então, todo verbo terminado em OR, um dia veio do verbo terminado em ER. Portanto, ele é também considerado verbo de segunda conjugação. Certo? E para que a gente divide os verbos em conjugações? Para ficar fácil a sua vida, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Vou pegar o verbo da família R, 2 verbos. Vou pegar amar e vou pegar cantar. Conjugando amar, eu só vou conjugar no presente, tá certo? Vou colocar aqui em cima. Amar. No presente. Eu amo. Tu amas. Ele ou ela ama. Nós amamos. Vós amais. E eles amam. Eles são da mesma família, percebeu, né? Eles terminam em AR. Eu agora vou tirar o amar e vou conjugar no lugar dele cantar. Só vai mudar quem? O radical. Eu canto, tu cantas, canta, cantamos, cantais, canta. Ainda não entendi, não. Vou de novo. Comer é da mesma família de correr, não é? É ou não é? Eu não sei. É sim, termina Claro em que R. é, não termina em R. Eles são da mesma família. Aqui. Ah, entendi. Se eles são da mesma família, a forma de conjugar é a mesma. É para isso que você estuda a conjugação, uma coisa que você não fazia sentido na sua cabeça na escola, né? Esse é o motivo de se entender por que existe verbo de primeira, segunda e terceira. Se eu sei conjugar comer, eu sei conjugar correr. Eu só preciso saber um de cada conjugação. Se eu sei conjugar amar,
eu sei conjugar cantar em qualquer modo e tempo. Porque a desinência é a mesma. Eles são da mesma família. Então, vamos lá. Comer, eu como, tu comes, ele ou ela come. Agora eu vou conjugar correr. Eu corro, tu corres, ele ou ela corre. É ou não é igual? Estou esperando a resposta. É sim. Então, Então, o que é que isso significa? Isso significa que as conjugações existem para dizer para você que é só simplificar. Se eu sei conjugar correr, eu sei conjugar qualquer verbo terminado em ER. Você só precisa saber um de cada família. Se eu sei conjugar dormir, gente, eu sei conjugar partir. A terminação é a mesma, ó. Eu durmo, ó, tu dormes, ele dorme. Partir, eu parto, tu partes, ele parte. É a mesma terminação. Por quê? Porque eles são da mesma família. Pronto. Já É falei. só a minha ou tá travando, minha gente? Não, tá Não, travando Leila, mesmo. aqui tá Minha também travando. tá travando também. Travou aí, foi? E aí? Voltou? Melhorou. Voltou. Então vamos lá. O Kant, se travar, fala, viu? Tá. Radical. O A me diz que esse verbo vem da família R. Primeira conjugação, a gente chama de vogal temática. E o VA é a desinência. É ela quem vai me dar toda a variação dessa palavra. Quando eu digo cantava, o modo é certeza, então é indicativo. Quando eu digo cantava, o tempo é pretérito, porque é uma ação no passado. E quando eu digo cantava, número e pessoa não dá para saber. Começou a complicar a pro. Por quê? Porque cantava pode ser eu, cantava, como pode ser ele ou ela, cantava. Então, a desinência nesse caso me deu o modo e o tempo. Número e pessoa depende do contexto. Aí você vai ter que ir no texto olhar quem é que está conjugando, se é eu ou se é ele. Olha que coisa linda. Tudo certo? Repete aí, Pro, porque falhou. Tá. Cantava pode ser conjugado pela pessoa eu cantava, ou pela pessoa ele cantava. Para você saber a desinência, você viu que são 3 tipos de desinência. Modo, tempo, número e pessoa. Não foi? Quando eu digo cantava, é certeza. Então, o modo é indicativo. Até aí, tudo bem? Turma? Ok. E para mim, tudo bem. Quando eu digo cantava, o tempo é pretérito, passado. Cantava, passado. E o número e pessoa? Bom, o número dá para saber, tá no singular. Agora, a pessoa, a gente não sabe. A gente não sabe se quem cantava era eu, ou ele ou ela. A flexão de pessoa, a gente só vai descobrir dentro de um contexto.
Aí você lá na prova tem que ir lá para o texto e olhar quem é que está flexionando, qual é a pessoa que flexiona. Entenderam agora? Entendi. Agora compreendi. Vou pegar agora um mais dificilzinho. Deixa. Kant. Tá lá. Foi questão de prova isso aí. Foi uma questão da FGV. A FGV adora cobrar isso. Kant. Aí você já sabe que o T até o T é o radical. E só resta isso aqui para você. Aí você vê, eita pau, lasquei-me. E aí? Desculpa, gente. E aí? Vamos lá. Modo, tempo, número e pessoa. Dá para saber o modo? Pode ser subjuntivo ou imperativo. Yes! Era isso que eu queria ouvir. Modo pode ser 2, porque pode ser tanto imperativo, dando uma ordem, ó, Kant. Pode ser imperativo, como pode ser o subjuntivo, ó, que eu cante, que tu cantes, ó. Que eu cante, ó. Hipotético, duvidoso. Opa, minha mão como tá do piloto. Pode ser tanto imperativo como subjuntivo. Repara, vou lhe mostrar como foi que a prova cobrou. O tempo, tanto no subjuntivo como no imperativo, é presente. Independente do modo que seja. Número e pessoa, depende. Porque aqui no caso, se for imperativo, canta tu, cante você. No imperativo, ele vai ser terceira pessoa do singular. Se for subjuntivo, que eu cante, que tu cantes, que ele ou ela cante. Se for subjuntivo, pode ser primeira ou terceira. Que eu cante ou que ele ou ela cante. Então, nesse caso aqui, não tem como. A única coisa que eu consegui definir foi o tempo. Eu preciso, em absoluto, de um contexto. Como foi que veio na prova? Mesmo que eu cante, blá, 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 blá. Cante. Aí ele perguntou o tipo de flexão. Obviamente que é mesmo que eu cante, eu já sei que é uma possibilidade, então o modo não é imperativo, é subjuntivo. O tempo é presente e a pessoa é quem? Primeira pessoa. O que eu quero dizer com isso foi o mesmo que eu disse ontem. Morfologia, incluindo verbo, seja qualquer classe, depende de contexto. Não adianta gravar verbo. Não adianta gravar verbo. Ele pode ser o que ele quiser no contexto que ele quiser aparecer. Ah, mas eu aprendi que Kant é ordem. Depende. Se for que eu cante, que tu cantes, que ele cante, é subjuntivo. E aí? Tá vendo? Gramática é lindo. Vou apagar. Agora, falei disso, né? Agora eu vou falar disso aqui, ó. Por que que ele é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno... Eita, não tá aparecendo aí. Natural. Verbos, quando indicam ação, são chamados de verbos nocionais, de noção mesmo, ou verbos significativos. Porque, ao contrário do que lhe ensinaram na escola, aqui está dizendo que a internet está instável. Quando parar, eu volto. Melhorou? Melhorou. Então, o verbo de ação nada tem a ver com movimento. Nada a ver, tá?
Verbo de ação é aquele que é significativo para a oração. Ele é importante. Ele é importante ao ponto de, se eu retirá-lo da frase, a frase fica sem sentido. Então, por exemplo, Maria dorme cedo. Se eu tirar dorme, essa oração perde totalmente o sentido Maria cedo. Maria o que cedo? Dorme cedo, come cedo, estuda cedo, o que cedo? Então, toda vez que o verbo é um verbo importante para o sentido da frase, é um verbo rico, ó, em semântica. A semântica é sentido. Ele é semanticamente importante. Esse verbo é chamado de verbo de ação. Tá? Esse é o conceito. Aí você pega a situação seguinte. Aliás, antes de falar das situações, eu vou falar primeiro do geral, depois eu vou para as exceções. O verbo de estar. Também conhecido como verbo de ligação. Qual é o papel dele? Para que ele serve? Literalmente, ele serve para ligar o verbo... desculpa. Literalmente, ele serve para ligar sujeito à sua característica, que nós chamamos de predicativo. Não repare, eu estou fungando não, gente. É rinite do tempo que esfriou. Então, liga sujeito ao predicativo. Verbos de ligação. Exemplo. Maria está feliz. Maria sujeito, feliz predicativo. Quem está ligando? Verbo de ligação. O pró. Não posso dizer que ele é de ação, não? Não. Por quê? Ele nem significado tem, ele é vazio de sentido. Quer ver? Se eu apagar ele, a frase tem sentido. Maria feliz. Então, isso significa que o verbo de estado ou de ligação, ele é um verbo que só serve para ligar. Ele não tem importância semântica, ó, sem valor semântico. Ele não significa nada. Ele só liga. Até aí tudo bem? Acontece que você gravou uma listinha de verbos. Lhe ensinaram. Vou apagar. Lhe ensinaram que os verbos de estado ou de ligação são ser, estar, ficar, parecer, continuar, permanecer e tem até música. Acontece que isso aqui é questionável, porque como eu disse para você, tudo em gramática é o quê? Contexto. Eu vou lhe provar que esses verbos nem sempre são de ligação. Por exemplo, se Maria está feliz, de fato, né? A gente diz que esse verbo é de ligação, porque ele está ligando o verbo, o sujeito ao predicativo. Mas, se eu digo que Maria está em casa, ora, qual é o conceito de verbo de ligação? Ele liga sujeito a uma característica. Esse verbo aqui jamais pode ser de ligação, porque em casa não é característica de Maria. Então, isso aqui como regra geral não é verdade. Isso aqui, mais uma vez, depende de um contexto. Em casa é adjunto adverbial de lugar. Maria é o sujeito. E está pro, então é verbo de quê? Repare, ele é importante, ó.
Maria em casa, o que em casa? Come em casa, dorme em casa, estuda em casa, ou ela está em casa? Ele aqui não liga e ainda é importante para o sentido da frase. Ele aqui é um verbo de ação. Pegadinha de prova, viu? A prova pergunta. Na linha 10 do texto, o termo em destaque é um verbo de ligação. Aí você vai botar verdadeiro, zerou a questão. É falso. Ele não é de ligação porque ele não está ligando sujeito a predicativo. Ele só é de ligação quando ele liga sujeito a predicativo. Não fez isso, não é de ligação. Outro exemplo. Ó. Ele continua triste. Beleza. Continuar aqui, ó. Verbo de ligação. Triste, ele. Ligou. Mas se eu digo que ele continua no trânsito, de novo, não estou ligando ele a ninguém. No trânsito, de novo, é um advérbio de lugar. Continua, verbo de ação. Ele o que no trânsito? Morreu no trânsito? Brigou no trânsito? Continua no trânsito. Ele tem sentido. Ele tem semântica. Ele é um verbo de ação. O contrário também pode acontecer. Porque você aprendeu aí a vida toda, por exemplo, que andar. Você aprendeu a vida toda que é um verbo de ação. Mas a depender do contexto, olha só. Maria anda 20 metros. Beleza, esse andar aqui é de ação. Por que que ele é de ação? Porque se eu apagar, a frase perde o sentido. E ele não pode ser de ligação, porque não está ligando Maria característica nenhuma. Então, esse andar aqui, ó, é de ação. Beleza. Mas se eu digo que Maria anda triste, esse anda está ligando Maria a uma característica dela. Ele agora é verbo de ligação. Ligação. Ou seja, até mesmo os de ação podem ser de ligação, depende de... Contexto. Sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Olha aqui para mim. É por isso que hoje as pessoas têm procurado tanto o curso de português, porque a forma como a nossa geração, e é a geração que está fazendo o concurso, né? A galera mais jovem está entrando aqui no vestibular, terminando o ensino médio, mas eles já vêm sabendo isso daí, porque isso aí já é a gramática como ela deve ser mesmo. A gramática que a gente aprendeu na escola foi aquela gramática fora de contexto, aquela gramática decoreba. Por que que a nossa geração tem dificuldade em português? E eu não sei português, eu preciso aprender português. Você sabe português. Você sabe, você se comunica nessa língua. É a sua língua. Você se comunica através dela todos os dias, toda hora. Você não domina uma das variações que é a norma padrão, que é a que está em concurso. Isso não quer dizer que você não sabe português. Você não domina uma das variações da língua, que é a gramática normativa. Certo? E por que que você tem a sensação de que você não aprendeu na escola? Porque a escola não lhe ensinou dentro do uso, dentro do contexto, né? Assim, muitos alunos me dizem que, Pro, mas mesmo assim eu já fiz curso em outros lugares, professores mais modernos, e eles não trabalham dessa forma contextualizada, ainda trabalham de uma forma muito classificatória e tradicional. Eu acredito, gente, que minha formação me ajudou muito, né? Porque, além de fazer letras, o meu mestrado é em análise do discurso. O que é análise do discurso? É você entender a língua em funcionamento, é você entender a língua a partir do contexto de acontecimento dela. Então, eu acho que a minha formação, depois da universidade, né, depois da faculdade, me ajudou muito a ter esse olhar mais
contextual da língua. E é assim que cai nos concursos. As pessoas precisam definitivamente entender isso, né? Óbvio, temos muitos professores maravilhosos que fazem isso, sabe? Com certeza, tem muitos. Aqui em Salvador, eu posso listar aí para vocês uma galera sensacional, né? Tem um especial que é meu, que eu sou assim fã dele incondicional, o professor Luiz Alberto. Não sei se vocês conhecem. É um professor assim que tem todo o meu respeito e minha admiração. Pense num professor que é uma gramática ambulante. Maravilhoso. E ele ensina dessa forma. Ele veio da minha mesma escola, né? Da minha mesma formação, a gente vem da mesma instituição de ensino. Então, a gente aprendeu a língua dentro de um contexto de acontecimento. E não adianta classificar qualquer palavra fora desse contexto, não acontece. Certo? Não acontece. Vamos voltar aqui. E, para finalizar essa parte, ficou faltando quando o verbo indica fenômenos naturais. São os verbos que indicam as ações da natureza. A internet parou aí um pouquinho, né? Aqui apareceu. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos como chover, ventar, nevar. O que eles têm de especial? Eles têm de especial o fato deles nunca terem sujeito, né? Eles são chamados de verbos impessoais. Não se conjuga chover, ventar, nevar. A não ser que eles sejam usados em sentido figurado ou conotativo. Por exemplo, chovem críticas. Como está no sentido figurado, ele tem sujeito aqui e flexionou no plural. Mas o que tem de mais assim excepcional em relação aos verbos que indicam fenômeno é que eles são impessoais, ou seja, eles não têm sujeito, exceto se estiverem no sentido figurado. Ok? Bom, essa é a nossa primeira parte. Até aqui, tudo bem? Sim. Ok. Vamos agora para a parte preferida dos concursos. Aí você fala assim, pô, eu pensei que já estava na parte preferida. Ainda não. Ali cai, tudo que eu falei cai, mas a preferida é aqui, ó, flexão. Só que eu vou beber água, porque minha garganta está esturricada. Esperei 2 minutos, viu? Rapidinho.
pouco a mamãe volta. Vai, mamãe foi só beber água. Não acabou ainda não. Vai ficar com o pai. Vai, papai. Daqui a pouco a mamãe vai ficar com você. Tá bom? Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tá, filha. Mamãe tem que dar aula. Tchau. Dá tchau aqui pro povo, dá. Ela quer dar tchau, gente. Tchau. Dá tchau. 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 Tchau, galera. Linda! A filha dela aqui vem ver, Samanta. Boa noite. Gente Boa linda. noite, Flor. Pronto. Agora tchau. Não deixa a mamãe dar aula. Beijo. Daqui a pouco a mamãe vai. Cadê a Barbie? Vai brincar com o papai, vai. Você, a menina. Vamos lá, minha gente. Você, como é, você era bebezinha, bonitinha. E aqui eu me apossei do quarto dela, né? Que ali os brinquedinhos dela. Eu me apossei do quarto dela do meu É isso que escritório. Samanta tá olhando aqui, dizendo assim, cheio de... É, olha lá. Tá vendo? Tá vendo, Samanta? Quanto bonequinho. Olha que bonita. E fica tudo no alto, porque agora ela ainda não tá na fase de destruir. Aí eu Mas fico bem você de deixa a pena. menina destruir, viu? Para desenvolver, viu, Aline? Pode Algumas. deixar, viu? Algumas. Pode deixar, viu? Não faça igual a Zuleide, não, viu? Guarde tudo, não, viu? Algumas. Eu fico com pena dela destruir as bonecas. Essas bonecas, tudo ela ganhou no aniversário de 1 ano. Aí ela tem algumas que ela destrói. Tipo assim, eu vou deixando ela destruir aos poucos. Eu não deixo ela destruir tudo de vez, né? Isso, Aí destruir uma, aí eu vou, tiro isso outra, ela mesmo. vai destruir aos poucos. Isso. Não é destruir, é desenvolver, viu? Desenvolver. Aí vem as Isso. pedagogas. Né, Tailane? Ai, gente, deixa eu fazer Né, uma Thay? propaganda. Deixa eu fazer uma propaganda para Desenvolvimento. vocês, não é minha não. Isso. Eu descobri uma pós-graduação Sim. numa faculdade do Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo. Faculdade Dom Alberto. Qual é? Dom Alberto. Ela é reconhecida, tal, tudo direito, eu já pesquisei tudo. Eu estou fazendo um curso. Gente, o material é fantástico. Eu estou fazendo o curso de... Peraí que a internet ficou falhando aqui agora. Eu estou fazendo um curso de neurolinguística, porque minha formação é em linguística. E aí eu estou estudando neurolinguística, ou seja, para entender como a criança aprende através, obviamente, a gente aprende através da língua, né? Todo o processo de aprendizagem passa pela língua e linguagem. Gente, é sensacional para quem é da área de educação. E eu sei que aqui tem professora. Diga a mensalidade. Eu paguei R$150 de matrícula. E a mensalidade, 18 meses, R$50. 50? Tá ótimo. Vários cursos. Quem tiver interesse, Mas que ótimo. eu posso passar o contato, a consultora, né? Eu posso indicar vocês para a consultora. Muito legal. E não estou fazendo divulgação porque eu ganho nada não, viu? É porque realmente eu acessei a plataforma, acessei o material didático. O material didático é excelente, excelente. E para gente para quem já é professor, que tem o hábito de estudar sozinho, tem autonomia para estudo, a gente não precisa tanto de ninguém ficar no pé da gente, né? A gente mesmo tem autonomia de leitura e tal, uma coisa ou outra que a gente precisa tirar dúvida. Muito bom. Quem tiver interesse depois, viu? Só falar. Tem várias pós-graduações muito boas na área de educação, para os pedagogos. Muito massa. Vamos lá. Todas são lato sensu, Pro? Tem escrito senso? Oi? Não. Tem pós-graduação escrito senso? Não, só tem lato sensu. Vamos lá. Flexão. Sobre a flexão, nós já vimos, né, os modos, nós já vimos tempo, número e pessoa. Só que não é tão simples assim, né? Cada modo tem seus tempos.
Então, vamos lá. O indicativo tem 6 tempos. Ele tem o presente, ele tem o pretérito perfeito, ele tem o pretérito imperfeito, ele tem o pretérito mais que perfeito, e ele tem o futuro, que são 2. Futuro do presente e futuro do pretérito. Para onde vai ajudar tudo isso? Vamos, e você vai ver como é fácil. Então, o modo indicativo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos para a gente estudar. Aí vem o modo subjuntivo. Vou baixar aqui um pouquinho. O modo subjuntivo tem somente 3. Ele tem o presente do subjuntivo, ele tem o pretérito imperfeito, ele não tem o perfeito, e ele tem o futuro. Só são 3. É só também, né? O indicativo tem 6, o subjuntivo tinha que compensar, né? Tem que ter menos. E o imperativo é o melhor de todos. Ele só tem um tempo. Você só pode dar uma ordem ou fazer um pedido em que tempo? Você pode dar uma ordem no passado, voltando no tempo? Não. Você pode se projetar para o futuro e dar uma ordem? Também não. Então, o imperativo só tem o quê? Presente. Então, vamos lá. O indicativo tem 6 tempos, o subjuntivo tem 3, e o imperativo, um só. Beleza até aí? Beleza. Vou fechar aqui. Olha só. Por uma questão didática, eu não vou continuar. Porque a mente de vocês já deve Tá, ter professora. um nozinho. Então, a gente vai fazer aqui 3 questõezinhas de verbo que dá para a gente responder com o que a gente viu até agora. Eu achei que não ia dar para responder questão hoje, porque eu não pensei que a gente avançasse tanto. Eu pensei que a gente ia ficar um pouquinho mais atrás, mas deu para avançar. Eu acho que a professora tem bola de cristal. É experiência, mulher. São 20 anos quase já. Mulher, ela estava me mandando áudio dizendo que estava dando curto já. Mas é verdade, eu sei disso. Eu sei disso. É experiência mesmo, viu, Chay? A gente... E olha que eu não estou vendo vocês, as câmeras estão fechadas. Eu não estou ouvindo vocês. É a experiência mesmo. Chega num determinado ponto da aula que a gente percebe que se a gente avançar, o aluno já não vai captar mais nada. E tempo de verbo é muito importante. Você precisa entender, por exemplo, existem pretéritos, né? Existe, por exemplo, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. 3. Eu vou ter que lhe explicar para quando cada um serve. E aí, a mente cansada, você não vai conseguir mais captar. Beleza? Então, eu vou projetar aqui 3 questõezinhas de verbo, só para a gente fixar o que a gente estudou hoje. Beleza? Espera aí que eu vou projetar para você. Só para a gente treinar um pouquinho. Pegue lá, eu estou ocupada aqui. E aí, estão gostando das aulas? Demais. Demais. Eu aceito críticas, viu? Estou gostando muito. Graças a Deus. Eu estou catando aqui a apostila. Espera aí, viu? Eu quero essa mesmo da PF, porque nela tem as questões.
Achei. Vou ver se não. Vou pegar umas questões do próprio módulo de vocês da CESP, da Sebrasp. Peraí que tá abrindo aqui, viu, gente? Vocês já estão com ele aí em mãos, mas eu vou estou. projetar aqui, de qualquer forma. A parte de interpretação de texto desse material é bem legal. De tipologia, gêneros textuais. Eu vou dar uma formatada melhor nele e vou reenviar para vocês. Vou melhorar mais ele. Oh, não faça isso, Eu ainda não tenho, não, professora. Eu imprimi Eu ainda não hoje. tenho, não. É porque, assim, eu não vou mudar o texto dele, não. Eu quero que ele fique mais visualmente bonito. Ah, tá. É mais Eu imprimi estético. hoje toda. É mais estético. Vai colocar no Google, professora, que eu não tenho ainda, não. Eu já coloquei, vou recolocar. Para que Ok. depois, viu? Já podem estudar verbo por ele. Estou procurando aqui as questões. Já podem estudar verbo por eles. A parte de pronome desse módulo está muito boa. Facílimo de entender. Então, a senhora põe para eu estudar esse final de semana, por favor? Oi? Pode pôr para eu estudar esse final de semana? Não entendi. Pode, colocar eu coloco, Thay. Eu reenvio para você. Coloco, menina. Coloco hoje. Tá ok. Obrigada. Nada. Me diga uma Obrigada, coisa. De nada, amor. Proline, esses verbos que tá aqui nessa apostila, tá mais atualizado do que da gramática, não é? Não. Mesma coisa, Azul. Mesma coisa. coisa. Esse módulo é recente. A gramática, a última edição, não tem nenhum ano. É a minha última edição? Como é que eu sei que é a sua é a última edição. A sua é a última. Ó, deixa eu pegar aqui uma questão boa para você quebrar sua cabeça. Achei. Anote aí. Ó. Você vai lá na página 44. Vou projetar aqui para você ver. 44, já cheguei. Vou projetar aqui. Página 44. Eu quero que você faça agora. Vamos lá. Valores dos tempos verbais. É essa a questão? Isso. Eu vou querer que você faça agora. A questão 5. Vou grifar aqui. É porque muita coisa depende de flexão. Espera aí. Acho que não vai dar para a gente fazer muita coisa nela, não. Espera aí. Tenha paciência aí. Faça... Acho que dá para fazer a 11. Não, 17. Depois que eu der flexão, dá para fazer essas questões todas. Pronto. 17. Peraí, deixa eu ver se é 16 dá. Prova, me diz uma coisa. A aula vai ser quarta e quinta, é isso? É. Deixa eu explicar. Quarta e quinta. Isso. 16. E o horário? 19. Das 19 às 21. Às vezes a gente termina um pouco mais cedo, se eu perceber que vocês estão cansados.
mas geralmente eu termino. Deixa eu ver se eu acho mais algum. Acho que só, né? Já apertei muito a mente de vocês hoje. Vá lá. As questões são... Tá vendo? Ele tá com problema de formatação. Peraí, acho que achei mais uma. 27. Tô grifando aqui para vocês saberem. 27. Pronto. Depois que eu der a aula de flexão, todas essas daí vocês conseguem fazer. Vamos lá, grifado aí. Vamos recapitular. Vou colocar aqui. Questão 5, vou colocar até no chat. Questão 5. Questão... Tá projetando aí? Agora não tá aparecendo, não. Parou, né? Ó, vou botar aí. Aí Questão não. 5. 5. Eu grifei. Acho que 16. Peraí. Tá grifado. 16. 17. E 27. Responda aí rapidinho. Só você e Deus. Prof, baixe mais um pouquinho para eu poder ver a 16 e a 17, por favor. É. Obrigada. Nada.
Desce para 27? Sim. Podemos corrigir? Então, bora lá. Vou começar da 27. Na forma verbal, revelaria. A terminação ria. Só nem do texto, né? Exprime ideia de hipótese ou possibilidade. Verdade, né? Eu revelaria se alguma coisa acontecesse. Vocês vão ver na próxima aula que o futuro do pretérito tem muita relação com a condicional. Então, sempre que o ria aparece, ele, embora não seja subjuntivo, né, é um tempo do modo indicativo, mas ele sempre se relaciona com uma condicional subjuntiva. Então, eu passaria se estudasse. Então, mesmo sendo indicativo, ele se relaciona com o subjuntivo. Então, não tem como não ter valor hipotético. Portanto, questão 27 é certa. Na questão 17, vamos lá. Talvez possamos escapar das cobranças, sendo mais naturais, cumprindo deveres reais. Esse é o tipo. Ô, Pro, Oi. me desculpe minha lerdeza aqui, que eu estava lendo aqui. A senhora falou o que aí do 27, que eu não compreendi. A senhora falou muito rápido e está falhando aqui para mim. Certo. Eu falei que o revelaria, né? Essa terminação ria, é o futuro do pretérito do modo indicativo. A gente vai estudar ainda. Ele sempre vem, mesmo sendo um verbo do modo indicativo, mas ele sempre vem associado ao subjuntivo condicional. Por exemplo, eu revelaria seu segredo se você fizesse isso. Então, sempre o ria, o verbo terminado em iria, vai vir associado a uma hipótese subjuntiva. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas, independente de conhecer essa questão técnica, quando você conhecer a técnica, vai ficar mais claro. Mas, mesmo sem conhecer, já dá para perceber, né? Eu faria isso. Eu revelaria, né? Você não percebe uma situação de certeza. Você percebe, pelo contexto, uma noção de hipótese, de possibilidade. Mas, quando der a questão, vocês vão entender melhor. Eu jurava que era futuro do pretérito. Aí eu peguei e marquei errada. É Porque por causa da terminação. Mas é futuro. Mas aí eu não pensei que dava essa ideia de hipótese. Aí eu pensei, não, futuro do pretérito Eu é também, errado. Joy. Porque, olha só, ele é um futuro do pretérito. E sendo o futuro do pretérito, o modo é indicativo. É você pensar, então é certeza. É, certeza. Isso. Né? Só que, olha as exceções, todo futuro do pretérito precisa de um pretérito hipotético, que é subjuntivo. Então, por exemplo, eu revelaria seu segredo se você fizesse tal coisa. Esse se fizesse é pretérito subjuntivo. Então, mesmo ele sendo do modo indicativo, ele sempre vem associado com o pretérito do subjuntivo. Ele sempre vem com uma condicional. E isso faz com que ele, mesmo sendo indicativo, apareça semanticamente como hipotético. Entendeu? Seria o se do subjuntivo, porque chega uma parte do subjuntivo que a gente usa o quê? O se, né? O quanto Isso. seria esse. Isso. Pronto, entendi. Isso. Por exemplo, você não fala assim, eu compraria esse carro, mas sempre está subentendido uma condição, se tivesse dinheiro. Né? Esse se tivesse é subjuntivo. Isso. Mas o compraria é indicativo, eu sei, mas ele se contamina, porque ele depende de uma hipótese para fazer sentido. Entendeu? É isso. Eu fiquei até com medo agora da pergunta dela. Tô certo, sei de certo, mulher gabarito. Ela falou com tanta convicção, eu falei, meu Deus, será que eu errei? Vamos lá. Talvez possamos escapar das cobranças, sendo mais naturais, cumprindo deveres reais.
A ideia de suposição, ó, talvez possamos, essa ideia de suposição ou hipótese, seria retirada do texto, mas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical seriam mantidas se, em lugar do subjuntivo, fosse usado o modo indicativo em possamos, podemos. Então, talvez podemos escapar das cobranças. Talvez podemos, não é isso? Escapar das cobranças, sendo mais naturais cumprindo deveres. Aí, agora que a gente tem a substituição, a gente vai entender o enunciado. A ideia de suposição e hipótese seria retirada, mas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical seria mantida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Acho que o talvez tá forte aí. Não tem como. Talvez é hipotético, é subjuntivo demais. Por exemplo, vamos pegar uma situação do real. Amar. Talvez eu amo. Talvez eu beijo. Talvez cantamos. No presente, não. Para mim é falso. É de errado. Bora conferir, professor também erra. Ah, tá lá, ó. É de errado. Não tem como. Talvez é hipotético demais para você poder colocar com podemos, que é indicativo certo. Podemos é certeza. Talvez... A gente fala coloquialmente, né, Pro? É. Essa fala até coloquialmente mesmo, que a gente pode encaixar só, né? Exatamente. E o objetivo da banca é isso, é confrontar o coloquial com o formal para saber se você consegue perceber onde há o erro, né? O erro formal, no caso. 16. Ainda que os bancos continuem, ó, ainda que continuem, você já sabe que é subjuntivo. Ainda que, ó, hipótese. Ó o contexto, não é uma ordem e não é uma certeza. Ó, ainda que os bancos continuem ganhando muito dinheiro com a dívida pública, os resultados espetaculares devem-se e reticência. Reticência. Vou até colocar aqui em sublinhado. O emprego do modo subjuntivo em continuem indica que a argumentação ressalta uma hipótese, pois, se não fosse a opção correta, isso é um ruim da CESP, né? Às vezes entendeu o enunciado. O emprego do modo subjuntivo continuem indica que a argumentação ressalta uma hipótese, pois, se não fosse, a opção correta seria pela forma do indicativo, continuam. Ainda que os bancos continuam, isso pode? Não, é errado. Eu botei errado. Se tem o ainda que, o ainda que para a ideia do subjuntivo é errado também. É de errado, vamos ver lá. É de errado também. Beleza? Vamos para 5. É apressado asseverar que essa expansão do segmento possa gerar maior ocorrência no setor. Vale lembrar apenas, como comparação, que a chegada dos bancos estrangeiros nos anos 80 não surtiu o efeito esperado quanto à concorrência bancária. Aí eu vou sublinhar aqui. O emprego do subjuntivo em possa, ó, é apressado asseverar que é o quê? Tá vendo? Que possa. Você vai ver que o que sempre aparece no subjuntivo que ou se. O emprego do subjuntivo possa justifica-se por se tratar de uma afirmação hipotética. Verdadeiro ou falso? Eu botei certo. Verdadeiro. Verdadeiro. Certo. Aqui. Beleza? Beleza. Pronto. Olha só. Assim, eu recomendo para essa semana que vocês estudem verbo. Travou aí, né? Certo. Travou um pouquinho. Voltou? Agora voltou. Voltou. Eu recomendo para essa semana que vocês primeiro concorram ao sorteio. Eu vou sortear dia 30. Eu já te
Eu já te segui lá, tá? Vê se me segue de volta, viu? Porque se não me seguir de volta, eu deixo de te Ui, seguir. tá. E o sorteio é interessante porque a bolsa é válida para as duas pessoas, para quem marcou e quem foi marcado. Uau! São, na verdade, Pronto. duas bolsas, certo? Primeiramente, participem do sorteio. Segundamente, segundamente é ótimo, né? Estudem verbos, tá? Independente de ter terminado ou não o assunto aqui, é interessante que vocês deem uma lida, pode ser pelo módulo mesmo, pode ser por alguma gramática. Eu recomendo muito, porque eu gosto muito do site Só Português. Para mim, é a melhor gramática online, tá? No Instagram, eu posto várias dicas que os meus alunos testemunham com frequência que as minhas dicas costumam cair em prova. Porque eu pego situações inusitadas e coloco lá. E aí os alunos falam, pô, Pro, suas dicas. Tem gente que diz que tem uma pastinha no celular e cataloga, né? Fala, pô, Pro, suas dicas já cansou de cair em prova. Então, o seguir no Instagram, não só para o sorteio, mas a título de estudo mesmo, que eu sempre posto dicas do dia a dia, sabe? Dicas bem legais. Estudem verbos. Oi. A senhora pode mandar o link para comprar a gramática? Posso. Quem é que está falando? Priscila. Pronto, posso. Você mora onde, Priscila? Eu moro em Abrantes, mas eu vou em Salvador amanhã, se der para eu pegar. Massa. Você vai em que local de Salvador? Vou passar pela paralela toda, vou Armação. Ah, porque eu moro no Cabula 6. E meu esposo... caminho para mim. Paralela. E meu esposo trabalha na Gebo Toyota do Bonocô. Se ficar bom para você também, eu posso deixar... Pode deixar essa opção? Pode deixar as duas opções para ver se eu consigo um dos dois? Pode, eu deixo uma na mão dele, fico com outra aqui e você escolhe. Viu? Porque Bonocô é tranquilo, né? Ali é fácil de chegar. Para você na Gebo da Bonocô é bem mais fácil, viu, colega? Porque o Cabula 6 é melhor do que o Cabula 6, é uma entrada, saída. Inclusive, eu estou pensando, viu, Zu? Inclusive, eu estou pensando em tirar ele daqui do Cabula. Estou pensando em mudar o bairro. O acesso aqui está muito ruim, é muito engarrafamento. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês, então, estudem verbos. Agora, quando eu fechar a aula, eu já vou enviar a aula de ontem e de hoje, as gravações, certo? Reposto o módulo, se alguém não tiver repostado. Mas a orientação é dar uma estudada mesmo na parte teórica, sem se preocupar em resolver questões. Vamos primeiro focar no teórico e aí na próxima aula, quando a gente concluir, a gente resolve questões. A gente conclui verbo na próxima aula. Aí começa pronomes e depois análise sintática. Tá certo? Porque ontem a gente foi substantivos e adjetivos, não foi isso, Aline? Ontem a gente viu quase todas as classes, né? Porque, na verdade, eu falo das classes... Advérbio, interjeição. Isso, trabalhei os conceitos mais importantes. E verbo e pronome é que a gente trabalha isoladamente, porque não dá para trabalhar verbo e pronome sem adentrar neles. Porque em concurso cai na profundidade. Os outros caem daquela forma que eu falei ontem, comparando o adjetivo com o advérbio, né? O pronome com o advérbio, quando é pronome indefinido, quando é advérbio, cai muito daquele jeito, tá? E verbo e pronome não. Verbo e pronome cai profundamente. Então, pode cair qualquer flexão. Tudo que eu estou falando aqui pode cair, porque aparece em prova, tem aparecido sempre. Viu? Então, pronto. Vou finalizar. Muito obrigada mais uma vez. Né? Eu sei Boa noite, meninas. Hoje não foi uma aula tão leve quanto a de ontem, porque verbo... Tchau, meninas. Boa noite. Verbo sempre é mais pesado, né? Então... Eu já estou aqui com o juízo quente. Boa noite. É duas o leite. Eu avisei logo no início. Eu não engano ninguém.
Mas a aula que vem já é mais suave, porque a parte de flexão eu acho mais tranquila. Eu acho que a parte inicial de verbo é mais pesada. Que foi hoje. O pior já passou. Valeu? Um beijo. Vou finalizar para poder mandar para a galera que não estava na aula de ontem ter acesso a Valeu. assistir. Tchau, tchau, gente. Valeu, prof. Beijo, tchau.